Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema que revela uma das facetas mais instigantes da mente de Sigmund Freud, a sua profunda conexão com a literatura. Mais especificamente, vamos explorar como grandes escritores influenciaram o pai da psicanálise e como essa relação culminou em um de seus textos mais reveladores, Escritores Criativos e o Devaneio, ou, como é mais conhecido, O Escritor e o Devaneio. Prepare-se para uma viagem onde a arte da palavra encontra a ciência da alma. Desde o início de suas investigações sobre o inconsciente, Freud percebeu que muitos poetas, dramaturgos e romancistas já haviam, de alguma forma, intuído as verdades psíquicas que ele se esforçava para mapear cientificamente. Para ele, esses artistas eram visionários, capazes de acessar e expressar as profundezas da alma humana muito antes que a psicanálise pudesse dar nome e forma a esses conceitos. É como se eles fossem os exploradores de um território desconhecido, que Freud, mais tarde, viria a cartografar. Um dos exemplos mais claros dessa influência vem da Grécia Antiga, com Sófocles. Sua tragédia, Édipo Rei, serviu de base para um dos pilares da teoria freudiana, o complexo de Édipo. Freud viu na história de Édipo, que mata o pai e casa-se com a mãe sem saber, a representação de desejos e conflitos universais que emergem na infância de todo ser humano. A trama de Sófocles para Freud não era apenas uma peça de teatro, mas uma revelação atemporal sobre a sexualidade infantil e a formação de nossa identidade mais íntima. Saltando para a Inglaterra renascentista, encontramos William Shakespeare, outro gigante que cativou a mente de Freud. O bardo de Stratford-upon-Avon era para Freud um mestre na compreensão das paixões e dilemas humanos. Em particular, a figura de Hamlet foi objeto de profunda análise freudiana. A hesitação do príncipe dinamarquês em vingar a morte de seu pai foi interpretada por Freud como o resultado de um complexo edípico não resolvido. Hamlet, para Freud, não agia porque seu tio Cláudio havia realizado o desejo proibido que o próprio Hamlet sentia em relação à sua mãe. A genialidade de Shakespeare, nesse sentido, antecipava a psicanálise ao revelar a paralisia neurótica causada por conflitos inconscientes. Mas a influência da literatura em Freud não se limitou aos clássicos absolutos. Ele também encontrou valor em autores contemporâneos, como o alemão Wilhelm Jensen. O romance de Jensen, Gradiva, uma fantasia pompeiana. De 1903, foi tão significativo para Freud que ele dedicou um ensaio extenso à sua análise, publicado em 1907 como Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen. Nesse texto, Freud usa a história de um arqueólogo que se apaixona por uma figura de relevo antigo, que na verdade é uma paixão reprimida de sua juventude, para ilustrar e validar suas teorias sobre a neurose, a repressão e a formação dos sonhos. Jensen, por sua intuição artística, apresentou uma trama que se encaixava perfeitamente nos mecanismos psíquicos que Freud estava desvendando. Essas e outras análises literárias culminaram na reflexão de Freud sobre o próprio processo criativo. Em seu ensaio, Escritores Criativos e o Devaneio, de 1908, Freud explora a relação entre a fantasia infantil, o devaneio adulto e a criação artística. Ele sugere que a escrita criativa é uma espécie de prolongamento do brincar da criança e do devaneio diurno do adulto. Nesses devaneios, o indivíduo satisfaz desejos inconscientes e fantasias que não podem ser realizadas na realidade. O escritor, então, seria aquele que consegue transformar esses devaneios egoístas em obras de arte que ressoam com os desejos universais
da humanidade, oferecendo ao público um prazer que o liberta de suas próprias tensões psíquicas. A capacidade do artista de seduzir o leitor ou espectador, para Freud, reside na forma como ele disfarça os conteúdos pulsionais e os apresenta de maneira esteticamente agradável. A grande lição que Freud extraiu desses escritores é que a arte não é apenas entretenimento, ela é um caminho privilegiado para o conhecimento da alma humana. Os artistas, com sua sensibilidade e intuição, muitas vezes chegam a verdades sobre o inconsciente que a ciência, com sua metodologia rigorosa, leva mais tempo para descobrir. Para Freud, a literatura funcionava como uma espécie de pré-psicanálise, um vasto acervo de insights sobre a natureza humana que confirmava e enriquecia suas próprias formulações. Ao final, a psicanálise e a literatura se encontram em um ponto comum: a busca por compreender o que nos move, o que nos atormenta e o que nos faz sonhar. Freud nos mostrou que, assim como o escritor tece narrativas a partir de suas fantasias, nós mesmos construímos nossa realidade psíquica a partir de nossos desejos, medos e memórias, muitas vezes inconscientes.